Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E derrame na tua casa muita paz. Amém? Derrame na tua casa da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Nós vamos continuar vendo o Evangelho de João, o capítulo 9. Se você tem uma Bíblia, já pode ir abrindo lá no capítulo 9 de João, que é aquele capítulo que fala daquele homem que era um cego de nascença e que foi curado. Amém? Então nós vamos seguir agora, neste capítulo, lá no versículo 30. E eu preciso só contextualizar, porque nós pulamos uma série de versículos aqui, né? Mas o que aconteceu? Aquele homem que foi curado, aquele cego de nascença que foi curado, os judeus eles ficaram indignados que ele foi curado. Ele queria saber quem curou. E ele respondia e dizia para ele, falava para eles, mas eles continuavam questionando. Sabe quando querem fazer uma pergunta, perguntam várias vezes para ver se a pessoa cai em contradição? Era isso que eles estavam fazendo com aquele homem. Chamaram inclusive os seus pais para confirmarem se ele de fato era um cego de nascença. E então eles continuaram ali indignados, indagando, né, questionando aquele homem. E eu quero que você perceba também que aqui existe toda uma ligação. Nós muitas vezes achamos que os evangelhos, os capítulos, né, esses versículos da Bíblia, né, muitas vezes você vai lá, por exemplo, no capítulo 8, ele não tem nenhuma ligação com o capítulo 9, mas tem. Tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Tinha me fugido a palavra epígrafe, né? Às vezes a gente segue ali o capítulo, daí tem as várias epígrafes dentro do capítulo, que são aqueles textos, né? Com um título, né? E nós achamos que eles estão todos separados, e eles não estão. Você vai ver que Jesus, lá no capítulo 8, que nós já vimos, você que tem acompanhado aqui conosco todos os dias, você vai ver que lá a grande confronto que estava havendo, era de que quem era o pai de quem. Jesus estava dizendo para eles, olha, se o pai de vocês é quem vocês afirmam que ele é o meu pai, então vocês devem me ouvir, mas vocês não ouvem porque o pai de vocês não é o mesmo que o meu. Não é o Deus Todo-Poderoso, o meu pai que está nos céus, é o diabo. E eles então chamaram Jesus de samaritano, de endemoniado e tudo mais. Aí Jesus ele vai caminhando, passa por um homem, né, que estava mendigando, porque era a situação daquela época, e ele é um cego de nascença e ele cura aquele cego de nascença. Nós aprendemos várias coisas ali sobre a consequência do pecado, maldição hereditária, e que nem tudo também é consequência do pecado, né, que é o que Jesus está dizendo ali. Então eles ficaram lá questionando aquele homem, e eu entendo que aquele homem chegou no momento em que ele não aguentava mais ser questionado e responder as mesmas perguntas. Então no versículo 30 ele diz assim, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Eu acho que ele até fala com uma certa, com tons de sarcasmo já. Porque aqueles judeus, eles se achavam os santos, os defensores da palavra de Deus, da lei de Deus, né? Mas nós sabemos que no meio desta lei havia muita tradição de homens, coisas que Deus não disse que eles deveriam fazer. E eles então estavam ali indagando aquele homem, e esse homem então, eu entendo que é de uma forma até sarcástica ou talvez indignada, ele diz, isso é extraordinário, vocês estarem me questionando isso. Por que isso é extraordinário? Vocês não sabem de onde ele vem? Lembra que a conversa lá no capítulo 8 é da onde Jesus veio, quem era ele, amém? Até o final do capítulo 8. Quem era Jesus? Quem era o pai de Jesus? Lá nós vemos, acho que é um texto, um versículo que nós devemos guardar, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz, e eles não ouviam. Então ele está dizendo para aqueles homens que lá foram questionar Jesus e agora vão questionar um homem que foi curado. E nas duas situações, eles foram confrontados. E agora este homem que foi curado está confrontando eles e dizendo, olha, isso é extraordinário.
Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Então como que vocês não conhecem um homem que tem o poder de abrir os olhos de um cego de nascença? E aqui eu quero fazer um parênteses e lembrá-los que ele abre os olhos físicos e os olhos espirituais. Nós falamos um pouco sobre isso na manhã de hoje. E ele então diz assim: sabemos que Deus não ouve pecadores. E do que os judeus chamavam Jesus? Samaritano, endemoniado. E então ele está dizendo: olha, nós sabemos. Por que nós sabemos disso? Porque vocês ensinam isso. Vocês ensinam isso. E vocês não sabem de onde ele vem? Aí, o que acontece? Mas houve o homem que teme e pratica a sua vontade. Então, quando este homem que era ex-cego de nascença, fala isso, ele está dizendo assim, que Deus ouve quem o teme e pratica a sua vontade. Então Deus ouve Jesus, a qual vocês disseram que o pai dele é o diabo, que ele é um endemoniado, um samaritano. Eu já expliquei para vocês o que significa chamar alguém de samaritano para o judeu. Então, diante disso, eles responderam, pratica a sua vontade, versículo 32 agora. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. E aqui nós voltamos lá, aquilo que eu já havia adiantado na oração da manhã, que todos nós nascemos cegos. Todos nós somos espiritualmente cegos de nascença. Ouça isso que eu estou dizendo para você. Por isso que Jesus é a luz do mundo. Por isso que o simbolismo deste cego de nascença, desta cura, também está ligado a nascermos no pecado, né? Com o pecado original, aonde nós então precisamos aceitar Jesus para nascermos de novo. E esse nosso segundo nascimento, ele então abre os nossos olhos. Então nós não somos mais cegos espirituais quando nós nascemos de novo. O nosso primeiro nascimento, quando nós nascemos só na carne, nós somos cegos espirituais. E pela graça de Deus, né, grande parte não é cego, né, físico, não tem a cegueira física. Mas quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus e por isso nascemos de novo, nós então temos os nossos olhos espirituais, nascemos com os olhos espirituais abertos. Amém? Olha que coisa tremenda que é isso. Então ninguém jamais ouviu. Se esse homem não fosse de Deus, olha ele sendo confrontado de novo, não poderia fazer coisa alguma. Jesus é aquele que pode fazer tudo. Jesus é aquele que pode fazer tudo nas nossas vidas. Tudo. Ele abre os nossos olhos espirituais. Ele abre os nossos olhos naturais. Em nome de Jesus. Amém? Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? Amados, isso aqui é como esses homens se veem. Eles não se veem como pecadores. Eles não se veem precisando de Jesus, porque eles querem caminhar na sua própria justiça. Por isso que você, ouça bem, se tem alguém aqui que... eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu entendo hoje, por exemplo, que, vamos supor, aquela mulher que acha que só pode usar saia, né? Tem duas situações. A que se acostumou e diz assim, pastor, eu só me sinto bem usando saia agora, eu só quero usar saia, eu não me sinto bem usando calça, mas eu sei que isso não tem nada a ver com a salvação. Então, aquela pessoa que ainda crê que a saia vai salvar ela, que porque ela usa saia ela é mais santa, ela é como esses homens aqui. Porque ela quer ser salva pela sua própria justiça. Pela sua justiça própria. E não pela justiça de Jesus Cristo. Eu quero comparecer perante o Pai
e vou clamar pela justiça de Jesus e não pela minha, porque eu sou pecador. E aqueles homens, eles diziam para ele que você nasceu cheio de pecado. Se eles estão dizendo isso, eles estão dizendo assim, nós não. Nós não, nós andamos na justiça, mas na justiça própria. Há muito a se falar sobre justiça própria e a justiça de Jesus Cristo. Quando nós chegarmos em alguma epístola ou algum texto que fale sobre a justiça própria, nós vamos parar e vamos conversar sobre isso. Mas esses homens, eles acreditavam e entendiam que eles eram santos e que os outros são pecadores e não merecem nada. E aqui nós vemos que aquele homem teve os seus olhos abertos por Jesus Cristo. Teve os seus olhos físicos e os seus olhos espirituais. E aqueles homens, aqueles judeus, continuaram cegos. Por causa da sua própria, queriam andar na sua própria justiça. Naquilo que eles fazem e não naquilo que Jesus fez e faz por nós. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos te agradecer por esta mensagem, por esta palavra. Que ela venha gerar no nosso coração fé e nos ensinar para que nós não andemos na nossa própria justiça, mas na tua justiça. Senhor, nós precisamos da tua misericórdia, nós precisamos do teu perdão sempre. Nós cremos que tu és o Filho de Deus que veio em carne, que morreu na cruz e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Que todo escrito de dívida que havia contra nós foi encravado naquela cruz, em nome de Jesus. O Senhor tomou para si, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um que está aqui, cada família que está aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.